Você acompanha agora a primeira reportagem da série Iniciativas Inspiradoras de Inclusão. E hoje você vai ver histórias de pessoas com paralisia cerebral que conseguiram superar as dificuldades impostas pela doença. Obstáculo para Emílio sempre foi sinal de oportunidade. Desde menino, superou, dia após dia, as limitações físicas impostas pela paralisia cerebral e decidiu que seria o que quisesse ser. Uma caminhada difícil, mas que contou desde os primeiros passos com o suporte fundamental da família. Eu acho que a diferença toda na vida do Emílio foi a família. A família toda ajudou. Quando eu não podia levar em algum lugar, a família levava. O Emílio teve tudo que uma criança normal teve. Ele teve uma bicicleta adaptada, que na época não tinha triciclo, mas nós mandamos fazer. Ele tinha colete para andar na piscina com os amigos. Então ele teve tudo. Tudo que uma criança normal teve, ele teve. Ele foi tratado como uma criança normal. E assim ele foi seguindo. Encontrou na arte a mais genuína das expressões, seja na pintura ou na interpretação, como ator. Uma coisa complicada, eu amo porque criativo. Não há obstáculos para Emílio Figueira. A paralisia cerebral acompanha desde o nascimento, mas nunca foi empecilho para a realização dos seus desejos. E foram muitos desejos realizados. Aos 48 anos, ele comemora a publicação de 74 livros e vários títulos de graduação, jornalismo, psicologia, teologia, além das 5 pós-graduações e 2 doutorados. Uma história de sucesso, conquistada através de muito trabalho. Em 12 anos ele ficou na ACD e fez todas as terapias, né? Fez toda a reabilitação. E essas terapias me dão independência. Independência que nem sempre pode ser alcançada pelos residentes da Associação Cruz Verde. Há 60 anos, essa entidade particular sem fins lucrativos se dedica a cuidar de pessoas que têm paralisia cerebral nos graus mais graves. Aqui a inclusão também acontece, mas em outro nível. Os moradores deste prédio, que é residência, hospital e ambulatório, ficam a maior parte do tempo em seus leitos. Se alimentam com sonda, estão ligados ao oxigênio, têm nível intelectual muito comprometido. A paralisia cerebral é uma síndrome, caracterizada por uma alteração do desenvolvimento neurológico que prejudica o desenvolvimento motor. A síndrome da paralisia cerebral ela tem várias causas. Infecção congênita pelo Zika vírus, a microcefalia relacionada ao Zika vírus, causas perinatais, por exemplo, anóxia no parto, prematuridade e causas pós-natais, como meningite, trauma, AVC no período neonatal. Mas nem por isso essas pessoas estão alheias à vida social. Na verdade, a Associação Cruz Verde luta para incluí-las e proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Eles devem ser incluídos na sociedade e realizar as diversas atividades sociais, educacionais, emocionais que todos nós estamos sujeitos e necessitamos. É comum, na verdade, às vezes pela própria família, se excluir esse paciente do convívio social por achar que ele não vai conseguir fazer coisas que as outras pessoas conseguem. E isso é um grande erro. Os tratamentos multidisciplinares, como fisioterapia, hidroterapia, têm o objetivo de melhorar a mobilidade e criar possibilidades para que a inclusão seja mais favorável. O Isaac, de 7 anos, frequenta essas atividades há 2 anos e meio e os resultados têm sido surpreendentes. Ele não sentava, ele senta, ele não apoiava nas coisas. Quando eu colocava ele sozinho no apoio assim, no sofá, ele não ficava, ele fica agora. A gente tem que buscar em cada um dos pacientes que está aqui dentro o que a gente pode fazer por ele, além de atendê-lo na sua necessidade nutricional, na sua necessidade fisiológica, na sua necessidade física. Entendeu? O que a gente pode fazer para deixá-lo mais feliz?
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o planeta tem 1 bilhão de habitantes vivendo com alguma deficiência, o que representa 1 a cada 7 pessoas. A paralisia cerebral atinge cerca de 150 mil brasileiros por ano. Há várias formas de promover a inclusão nesses pacientes mais graves, como as visitas frequentes de voluntários que se dedicam a oferecer seu tempo para tornar o dia a dia dessas pessoas mais prazeroso e inclusivo. Ações como desenhar, oficinas de criatividade encantam e criam um vínculo muito especial entre quem doa tempo e quem recebe a doação. Porque é um amor, assim, é uma alegria que enche e eu gosto de ajudar as pessoas. Então, faz bem. A gente pode até acreditar que eles estão ganhando, mas quem ganha muito mais é a gente, né? A gente sai daqui ricos de conhecimento, é uma questão assim, de valorização social e de responsabilidade social. É um ganho muito grande para todos nós conviver com uma pessoa com deficiência. Você vê que existe um mundo fora do seu e esse mundo vale a pena participar. A gente trabalha com uma inclusão muito mais imperceptível, muito mais intangível, mas assim, altamente gratificante. Quando a gente consegue tirar um paciente que é tetraplégico do leito, trazê-lo aqui para frente do hospital, para ele tomar sol, onde ele pode vislumbrar coisas diferentes, pessoas diferentes. É um passeio que às vezes dura 30 minutos e aí ele volta. Isso para nós é uma inclusão assim, fantástica, que vale a pena. Olá! Na segunda reportagem da série Iniciativas Inspiradoras de Inclusão, você vai ver que o mercado de trabalho tem crescido e surpreendido com novas histórias de sucesso. Eu fanto, eu confesso espelho, né? Confesso espelho. Ah, você tá linda, você tá gato, você vai arrasar. O espelho não é de conto de fadas, mas revela que a beleza e o encanto de Jéssica é como de uma princesa. A história começa com um sonho comum. Era uma vez uma menina que queria ser amada pela família, estudar, trabalhar e ser feliz. Ela conseguiu tudo isso e muito mais. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Jéssica superou as dificuldades. É a primeira empreendedora com síndrome de Down do Brasil. Montou o próprio negócio, um café, em uma área nobre de São Paulo. Eu escolhi cores. Eu colhi, por exemplo, carteira azul, mesa branca, palete rosa. Por mim, parece casa boneca. Eu achei uma proposta muito interessante. É um café muito organizado, muito bonito. Meu, show de bola. Quem plantou a sementinha foi ela mesmo, né? Ela sempre teve esse sonho. Muito bom, o café é um dos melhores que eu já tomei. Acho que a Jéssica tá de parabéns, quase uma Masterchef já, né? Jéssica foi além. Conta com a ajuda dos familiares e dá emprego a pessoas que têm deficiência. Eu escolhi eles estar para junto comigo, porque eles circulam pontas para mim, eles são muito bons para mim. Eu gosto de fazer tudo, o que eu não gosto de ficar parada. E eu amo a minha amiga. Essa turma está encarando a empreitada há 1 ano. Aqui é para colocar a mão na massa mesmo. E eu tô assim super feliz em poder estar ajudando esses meninos a crescerem. Independente deles terem síndrome de Down ou não, ou outra deficiência, é um indivíduo, né? Cada um tem as suas particularidades. A gente aprende a cada dia, sabe? A lidar com as dificuldades de um, de outro, a puxar o que o outro tem de melhor. Não só eles aprendem com a gente, mas a gente aprende com eles também todos os dias. Eu adoro trabalhar porque a plenitude mudou minha vida. Eu gosto de ter pessoa, amor, carinho, respeito. Eu confesso, tiro foto.
O que eu vejo de todos eles em comum é o perfeccionismo. Eles têm o comprometimento com aquilo que eles estão fazendo no momento. Então, se eu vou fazer um café com leite, não importa se vai demorar 2 horas ou 2 minutos. Eu quero que ele saia perfeito, né? Do meu perfeito, do jeito que eu acho que tem que sair, né? No caso do jeito deles. Uma empreendedora especial que, além de tomar conta do próprio negócio, ganhou um prêmio do governo do estado de São Paulo por ser a primeira deficiente a empregar outros deficientes, independentemente da lei de cotas. A lei de cotas determina que empresas a partir de 100 funcionários tenham um percentual de pessoas com deficiência em seus quadros. Dados do Relatório Anual de Informações Sociais, a RAIS, produzida pelo Ministério do Trabalho, indicam que hoje o Brasil tem mais de 420 mil pessoas com deficiência exercendo atividade profissional. Jefferson é um dos que se beneficiaram com a lei das cotas. De manhã eu sou aluno da terapia e à tarde eu trabalho na gráfica da AMA. Os trabalhos que eu faço na gráfica, eu produzo CDs, tiro cópias, encaderno o guia prático e retratos do autismo, além de eu fazer estamparia no andar da terapia. Eu sou autista. Jefferson e Jéssica conseguiram ultrapassar barreiras que dificultam a entrada de deficientes no mercado de trabalho. Eles encontraram no apoio da família motivação para seguir em frente. A gente ganha um bem-estar muito grande, entendeu? Assim, poxa, tô sendo importante na vida de alguém. Eles te doam, eles te trocam o carinho, a atenção que você dá, eles te dão também. Eu me emociono porque eu fico muito feliz de saber como é bom viver com eles. As pessoas não sabem o que estão perdendo, sabe? Ter do lado criatura como eles. É muito compensador. Eles são alegres, eles são divertidos, eles são verdadeiros, né? Eles são muito autênticos. Você ganha um abraço todo dia de manhã, um beijo todo dia que eles vão embora. Isso é muito gostoso. Eles colocam amor no que eles estão fazendo, né? E isso é diferencial. Assim, não só para quem trabalha com eles, mas para quem vem aqui, para quem é atendido. Então, isso faz toda a diferença. Com certeza. A pessoa com deficiência já passou pelo invisível. Né? Ela já foi invisível durante muitos anos quando ela era deixada dentro de casa. E hoje elas estão para a rua. É claro, eles estão trabalhando, eles estão passando no shopping, eles estão dando trabalho por aí. Então, realmente, talvez eles não tenham aumentado, talvez eles estão sendo muito vistos. Conviver com o seu próximo, seja ele quem for, isso é inclusão. Todos têm uma certa, como se diz, um preconceito, né? Porque no Brasil isso existe muito, mas a gente precisa quebrar isso, né? Eles são muito capazes e competentes, conseguem fazer muito bem o que se propõem a fazer. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Na reportagem de hoje da série Iniciativas Inspiradoras de Inclusão, o esporte pede passagem. A atividade física integra, mas vai além e transforma em lazer o convívio de todos. A competição esportiva do mundo para deficientes, os Jogos Paralímpicos, reúne atletas em busca de vitórias, medalhas, recordes e, acima de tudo, eficiência para alcançar os objetivos. A inclusão aconteceu junto desses atletas, eles tiveram a oportunidade. Outra coisa também que foi feita é o preparo desses profissionais. Então, os profissionais que trabalharam com os atletas, eles conseguiram desenvolver o potencial máximo deles. A caminhada para o sucesso inclui determinação, força de vontade e otimismo. A sociedade vê somente as dificuldades, somente a deficiência. Só vê somente a incapacidade.
Mas não vê que apesar daquela capacidade, daquela incapacidade, ele tem potencialidades, ele tem capacidade. E esse é o principal objetivo do esporte. Se a gente buscar os resultados do Rio 2016, a gente teve uma queda no número de medalhas de ouro. Mas as outras medalhas de prata e bronze subiram muito. A gente quase dobrou o número de medalhas, né, no quadro geral. Segundo o artigo 4º da Lei nº 13.146, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. É o que diz a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Só que, na prática, a lei nem sempre reflete a realidade. A legislação, eu entendo que ela é uma complementação para o processo de inclusão, né? Não é através da lei que se dá a inclusão. A inclusão se dá através da conscientização das pessoas com relação à diversidade humana, né? Com a relação que nós somos todos diferentes. Então, conviver com a diversidade, né, é o mais importante. No Brasil, a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade ainda esbarra no preconceito, na falta de informação e de acessibilidade. Mas há algumas iniciativas que mostram que é possível transformar para melhor a vida dessas pessoas. Eu acho que o grande ganho está em você conviver. Os esportes coletivos favorecem demais essa interatividade. As pessoas também aprendem a conviver com eles. E os esportes individuais consegue, assim, trabalhar também essa interiorização, criar objetivos de vida, conquistar coisas. E olha o esporte aí de novo, aparecendo como importante aliado de integração dos deficientes físicos e intelectuais ao convívio social. A iniciativa é do atleta paralímpico Fernando Fernandes, que ficou paraplégico depois de sofrer um acidente de carro. Ele começou a treinar para canoagem e, a partir daí, ganhou o título mundial e sul-americano. As conquistas o motivaram a ir além e criar um instituto que oferece lazer em caiaques para todos. Mais até do que inclusão, a gente acredita muito no que a gente chama de não exclusão. A gente quer oferecer um espaço e uma oportunidade de convivência para pessoas com qualquer tipo de deficiência e sem deficiência também. Então, o que a gente oferece aqui é uma oportunidade para as pessoas se conhecerem e para elas conviverem com as próprias diferenças, né? Não é ignorar a diferença, mas é entender que todo mundo é diferente sim e que isso que é o legal, né? Com esse método de socialização positiva ou de inclusão social, o Instituto Fernando Fernandes, em 5 anos de atividade, promoveu a inclusão de mais de 10 mil portadores de deficiência por meio da canoagem. Uma inclusão que proporciona lazer e ganhos muito significativos no convívio social. Meu filho ele tem paralisia cerebral. Ele também tem epilepsia e um leve grau de deficiência mental. Pelo grau de hiperatividade dele, ele passou a ser uma pessoa mais calma, interagir melhor até com a família mesmo. Não tinha uma explicação. Ele se arranhava, ele se jogava no chão, me batia nas pessoas que estavam próximas. E aqui na canoagem eu vi que ele ele era obrigado a se limitar ao espaço e acabou casando o útil ao agradável. Para mim é difícil de falar. Não, corta um pouquinho. É o mínimo. É o mínimo que eu posso estar fazendo.
uma coisa que não tem como você não... Não dá para trocar, né, com ela. Isso faz bem para ela, faz bem para mim, então, né, não tem... É gratificante, você vê muitas pessoas às vezes falando, nossa, você faz isso, você faz aquilo, mas pra gente, não tô dizendo pra gente, todos nós, pais de crianças especiais, é normal, não é sacrifício nenhum. Igualdade de possibilidades, independência, autoconfiança. Aqui, vale estimular o gosto pelo esporte e minimizar o preconceito com a deficiência. Melhora as aptidões físicas e psicológicas dos praticantes e, consequentemente, a qualidade de vida e o bem-estar. A nossa conquista maior, eu acho que não é o ganho físico. O ganho físico é a consequência do trabalho. Eu acho que o principal é o ganho psicológico, sabe? Tanto do indivíduo quanto dos pais dos indivíduos, porque eles têm traumas também, eles têm preconceitos, entre aspas, até com o próprio filho. A gente ganha uma Olimpíada todo dia. O prazer é nesse nível, sabe? De você ver a pessoa que não conseguia sentar no caiaque, você vê a pessoa que era totalmente dependente de alguma coisa conseguir, e isso não tem o mínimo valor, não tem o valor. Então eu acho que aí, por esse exemplo, dá para ter uma noção de como é prazeroso trabalhar com isso. Depois que aconteceu as amputações, eu tava procurando alguma coisa para fazer, para não ficar tão em casa. Você lembra de tudo que você passou e você vê que mesmo depois de tudo que você passou, você tá bem. A vida continua. Hoje eu tô feliz. E esta semana estamos apresentando a série de reportagens especiais Iniciativas Inspiradoras de Inclusão. Proporcionar lazer e diversão de uma forma aberta e ampla foi o caminho trilhado pela ONG Comunidade Cidadã, que criou um programa de passeios que faz com que o deficiente saia de casa e promove encontros cheios de boas energias e até histórias de amor. Aí uma vez ele passou lá na minha porta e perguntou para mim se eu queria participar do projeto, né? Do Comunidade Cidadã, do Entrar na Roda. Aí eu falei, eu vou. A gente foi se conhecendo, né? E ele me pediu para namorar comigo, aí eu não quis. Foi uma grande luta. Aí ele insistiu demais, ele é muito insistente. Eu resolvi dar uma chance para ele. Aí acabou que a gente se casou. Eu comecei a gostar dela, gostar do jeito de ser dela, depois de 5 anos namorando, aí eu resolvi juntar eu e ela para morar junto e casar. Foi tão bonito. A união completou 2 anos. O projeto de passeios, o cupido do casal, continua inspirando. Desde cedo, eles já se preparam em casa para mais um dia de muito lazer. Maria teve paralisia infantil, perdeu a mobilidade. Denis já nasceu com distrofia neuromuscular devido a uma má formação fetal. Mas os dois se viram muito bem sozinhos. Com uma casa adaptada, sob medida, eles têm tudo ao alcance deles. É dia de rodar pela cidade e cuidar de todos os detalhes para que este dia seja perfeito. Nunca imaginaria que eu ia chegar a ver um teatro. Eu adoro teatro. Eu fui ver o teatro com eles, é tão bom. Você conhece, conheci também a cidade de São Paulo todinha. Fui em vários lugares que eu achei que eu nunca ia poder ir, né? Por causa devido
a minha deficiência, né, e o transporte, que é muito complicado, mas com eles abriram um novo mundo pra gente. Já fui no sede de São Paulo, na Praça da Sé, no Museu do Futebol, no Museu Catavento. Hora de pegar carona no veículo Atende Mais, serviço do SP Trans oferecido gratuitamente pela Prefeitura de São Paulo, que facilita o deslocamento com segurança de pessoas com deficiência física, autistas, surdos e mudos para os lugares. O local escolhido é o Solo Sagrado do Guarapiranga, um verdadeiro paraíso com seus 327 mil metros quadrados na zona sul de São Paulo, no meio da selva de Pedra Paulistana. Um lugar para você caminhar também, é um lugar tranquilo, é um lugar gostoso para passear. A visita ao Solo Sagrado é mais uma das ações inclusivas. O projeto Entra na Roda promove atividades culturais e de lazer aqui em São Paulo. Então a gente acredita que o acesso das pessoas a esses espaços é além de ser direito, porque ele melhora a sociedade, porque promove a inclusão e a convivência com o diferente. Tenta promover atividades como rodas de conversa, de partilha e de convivência. E essas rodas de conversa trazem sempre as temáticas da acessibilidade e inclusão na cidade. Participam sempre dessas rodas pessoas com deficiências interessadas nos assuntos. E a partir dessas conversas, desses diálogos, a gente consegue discutir e até criar políticas públicas e encaminhar da forma necessária. Mostra para a população que a gente existe, que a gente consome, que a gente vai nos lugares e o que elas têm que fazer quanto a isso. Então eu acho que esse passeio é muito inclusivo. O projeto Entra na Roda leva em média cerca de 200 pessoas com deficiência para vivenciar os roteiros culturais. É a chance de respirar a magia das bibliotecas, conhecer os pontos turísticos da cidade. O guia cultural Mão na Roda mapeia esses passeios e foi organizado pelas próprias pessoas com deficiência, que contam também com um aplicativo com todas as informações dos locais. A inclusão é você poder gerar a convivência entre o diferente e a pessoa não ter que se preocupar quando ela sair de casa com se quando ela chegar lá tem um banheiro, se ela vai conseguir acessar todos os espaços que as outras pessoas acessam nesse local, né? A pessoa com deficiência tem que ter as mesmas preocupações que as outras pessoas quando saem de casa. Poxa, que roupa que eu vou? Tô bonita assim? Não tô? Não se lá tem banheiro ou não, não se tem rampa ou não, né? Então isso é a inclusão de verdade. A palavra inclusão, para mim, tem tudo a ver com pertencimento. Então, eu sou incluído quando eu pertenço a alguma coisa. Então, eu pertenço a esse trabalho, você pertence à sua família, você pertence a pessoas, a lugares. E isso te faz incluído. Muito importante pela mobilidade que eles proporcionam para nós. A ajuda e o transporte. Uma coisa envolve a outra. Me sinto como um pássaro, livre para voar. Nada pode me impedir. Na última reportagem da série Iniciativas Inspiradoras de Inclusão, os desafios do autismo. A força do amor e a paciência para lidar com os detalhes que fazem toda a diferença. As pequenas vitórias e grandes conquistas, o saber conviver, dividir e a busca diária em encontrar o caminho da inclusão. Aí você recebe um diagnóstico, seu filho é autista. São muitas exclamações, interrogações. Com o diagnóstico de autismo, nasce uma mãe com muitas perguntas, sem respostas. E é desesperador. Foi um pouco difícil, né? Porque ele gritava, ele não fala. E a gente não sabe se ele está chorando de dor, se ele quer se expressar e não consegue. Mãe é mãe. Só o amor pode entender, fortalecer e transformar. Desencontro de informações, diagnóstico difícil, orientação tardia.
A observação clínica ainda é o método mais utilizado para o reconhecimento do espectro autista, mas novos procedimentos estão sendo desenvolvidos pela ciência. Um simples exame de sangue pode permitir a identificação precoce do autismo. É o que revela estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Biomédica do Instituto Politécnico Rensselaer, em Nova York, publicado em junho de 2018. Na mesma época, a revista Scientific Reports publicou descobertas realizadas num trabalho conjunto de cientistas da Universidade de São Francisco e do Hospital Infantil de Boston, demonstrando que um eletroencefalograma pode diagnosticar o transtorno autista em crianças de 3 meses. A gente sabe que tem muito do fator genético que contribui para o autismo, né? E são diversos genes, por exemplo, que estão alterados no genoma de um autista. Então a gente tenta entender como que cada uma dessas variantes genéticas afeta o desenvolvimento neural, que afeta as redes neurais, né, o circuito do teu cérebro, que faz com que o seu comportamento seja alterado e que você se enquadre dentro do espectro autista. As descobertas do Dr. Allison, professor de medicina da Universidade da Califórnia, também ajudam na busca por medicamentos. As drogas, os medicamentos, de uma forma geral, eles são fundamentais para que o autista tenha uma facilidade maior na questão da inclusão? O objetivo todo, né, é fazer com que, descobrir que essas drogas, né, atuem, né, em vias neurais, com que façam com que ele seja mais sociável, com que facilite a comunicação, né? Então eu acredito que tudo que seja benéfico para o autista, né, vai resultar numa melhor inclusão. A busca do Dr. Allison pela causa do autismo tem uma motivação especial: o filho, Ivan. A gente usar aquela graduação severo, médio ou tênue, né, ele está mais pro lado severo. Uma coisa que existe nos Estados Unidos, né, que é o plano de desenvolvimento individual, né, onde um grupo multidisciplinar, incluindo os pais, os médicos, os professores, se reúnem e discutem, né, qual que é a melhor estratégia para aquele indivíduo. A AMA, Associação de Amigos do Autista, desenvolve aqui no Brasil há 35 anos um trabalho semelhante ao que é feito com o Ivan nos Estados Unidos. Temos atendimento multidisciplinar na área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, educação física, psicólogos, fisioterapeutas. E temos também a parte pedagógica que cuida da área do cognitivo da criança. O mundo do autista é particular e cheio de individualidades. A dificuldade na comunicação é superada por atividades que estimulem o aprendizado, a rotina, o comportamento. Eu aprendi a escrever aqui. É muito bom estudar porque estimula a mente, estimula o raciocínio. Eu já aprendi a respeitar as pessoas, a não falar tudo que vem à cabeça, porque nem sempre vai agradar a pessoa pode se sentir magoada e nunca mais falar com você. A Júlia chegou aqui, ela era uma criança hiperativa, assim como a maioria dos autistas é. Quando são pequenos, eles são hiperagitados, eles não param quietos, eles gritam muito. Ela mudou como se fosse assim, do dia para a noite, da água para o vinho. Em média, 6 meses de acompanhamento são necessários para que a família já comece a perceber progressos, principalmente com as crianças de menor tamanho. Eu também tive que aprender. Fazendo cursos, vindo fazer observações em sala de aula, ver como a professora tratava. Júlia, vamos desenhar? Pega o lápis desse jeito. Senta direito, tem que aprender a esperar. A pessoa tem que saber dizer não. E outra coisa mais importante, saber ouvir não. De acordo com os dados do CDC, Center for Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe no mundo hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Estima-se que no Brasil sejam 2 milhões de autistas,
300 mil somente no estado de São Paulo. Apesar de toda a evolução dos métodos pedagógicos, terapêuticos e técnicas para promover o desenvolvimento do indivíduo portador do transtorno do espectro autista, a inclusão deles no convívio social ainda segue sendo um grande desafio. É muito difícil você colocar uma criança autista numa escola de crianças ditas normais. Porque essa criança autista aprende de uma forma diferente, ela exterioriza as emoções, tudo que é dela é de forma diferente. E nós hoje não temos professores em escolas normais preparados para receber autistas. A inclusão para uma escola regular, ela não deve ser feita para qualquer pessoa com autismo. Alguns sim têm essa condição de frequentar uma escola, mas e mesmo assim ele vai precisar de um acompanhamento no início, porque ele vai ser colocado numa sala com 30, 20 crianças e ele precisa de um atendimento mais individualizado. Os pais têm que aceitar o seu próprio filho, para depois a sociedade aceitar. É difícil, porque a gente sabe que a sociedade não aceita. Nós, como pais, a gente sempre vai levar o Ivan, né, em restaurantes, em caminhadas, em parques públicos, né, e tentar fazer com que ele explore aquilo, né. Óbvio, não é fácil, né, a gente já passou por diversas situações constrangedoras, né, que hoje a gente dá risada, mas na hora não foi nada fácil, né. Eu acho que isso tudo é benéfico para o próprio autista, porque ele vai, né, perdendo esse medo de interagir socialmente. Para os pais, o caminho é ter sempre muita paciência, porque você vai ser obrigado a repetir 1 milhão de vezes até que aquela criança entenda o que você está querendo que ela faça. E não adianta brigar, porque aí ele vai ficar nervoso, você vai ficar nervoso e ninguém vai se entender. Eu acho importante, principalmente, a gente divulgar o que é autismo para que essas pessoas possam ser inclusas. E com certeza elas podem. As mães que lidam com o dia a dia, com o metrô, com condução, a gente sabe que existe preconceitos e muito. Pessoas que acham que o filho é mal criado, que é birra, que a gente não dá uma boa educação, enfim. Então eu acho que a inclusão tem que ser menos preconceito, começando por aí. As pessoas têm que entender mais, compreender mais e julgar menos.